é onde começou a construção da igreja. Esse é o altar principal, que é o altar de Santo Antônio. Uhum. Bem, o altar, ele tem uma característica muito diferente das outras igrejas aqui. Ele é feito como se fosse um pagode chinês. Olha só o formato do altar. Tá Uhum. vendo que sai ali coroas ali? É como se fossem cauda de dragão ou mão de samambaia. Lá no fundo. Isso, Deixa eu dar um aqueles zoom são aqui. como se fosse realmente a cauda do dragão chinês, o dragão bonzinho. Certo. Aham. Isso é porque aqui nós temos uma influência chinesa que vem de Macau, né? Porque Macau era ali uma colônia portuguesa, Uhum. né? Até o ano 2000 era ainda, Certo. né? Ali você tem o nosso Senhor Jesus Cristo ao alto, né? O Senhor ressurrecto. Aham. Abaixo você tem o Santo Antônio. Esse não é o original, tá? O original está passando por restauração. Certo. Tá? A roupa do original é até toda dourada também, como se fosse o ouro daqui. Uhum. Abaixo você tem o São José. São José, ele é padroeiro universal da Igreja Católica. Só que aqui ele está no altar principal porque aqui se chamava Vila de São José del Rei. O nome só mudou em 1889, quando teve o golpe da República, carinhosamente chamado de Proclamação da República, e eles mudaram o nome da cidade para Tiradentes. Ah, só uma coisinha, tá? O Tiradentes não nasceu em Tiradentes. Ah, é? Não cresceu aqui e também não morreu aqui não. Aham. Né? O Tiradentes nasceu em São João del Rei. Ah. Só que na época em que foram dar o nome da cidade, São João del Rei não aceitou que mudasse o nome. Por isso que aqui recebeu o nome De Tiradentes. tá? Do lado ali você tem aqueles anjos ali, tá vendo ali? Aham. Segurando o que parece ser velas, né? É, parece. São os anjos toucheiros. É porque aqui nunca pode ficar no escuro o altar. Certo. Até mesmo os óculos da igreja são para estar sempre iluminando aqui dentro aqui. Certo. E cada altar aqui tem seu próprio óculos, ó. Vocês podem ver aqui, ó, que eles têm óculos que iluminam na Sim. frente dos altares. Aham. Tá? Outra coisa que você vai ver ali é que os anjos, eles olham para cima. Certo. Eles olham para dentro da tenda onde tem o Divino Espírito Santo. Sim. Né? Essa tenda se chama do céu ou tenda da comunhão. Né? É uma tenda árabe. Né? É engraçado que em árabe comunhão significa almoçar. Que é ter comunhão com a pessoa. Você só almoça com quem você tem uma certa amizade, um grau de amizade. O teto, ele relembra uma tenda maior, como se a gente estivesse dentro da tenda. Sim. Né? No centro, uma flor de lótus, tá? Não deixa os paroquianos saber não, mas foram os maçons que colocaram aquilo ali, tá? Eles não gostam que fala não. Os 4 cantos da tenda tem 4 seres segurando lá o que parece ser cortinas, tá vendo? Sim. Aqueles são os Atlantes que Deus condenou a segurar os 4 cantos da terra para que o mar não desça. As 4 colunas aqui representam as 4 verdades da igreja. Certo. A Bíblia é a verdade, Deus é a verdade, Jesus é a verdade e a igreja é a verdade. São as 4 colunas da verdade. Elas são meio tortinhas assim para dar a impressão de movimento. Tudo aqui no barroco é para dar a impressão de movimento, tá? Certo. Olha da tenda que sai uma cortina, tá vendo? Ela vai fazendo suas ondas de movimento. Sim. E a sua ponta parece que pega na coluna e continua o movimento de vento do Espírito Santo. Tá? Esse quadro aqui do lado aqui, da Santa Ceia, é de 1739. Ele é feito em couro de animal. Você consegue ver os pedaços que foram colocados, olha lá. Quadro a quadro. Sim. Do outro lado você tem as bodas de Canaã. Vocês estão conseguindo me ouvir com essa música? Normal. As bodas de Canaã, né? Onde Jesus transforma a água em vinho. É o casamento. Tem as bodas de Canaã porque o santo aqui é santo casamenteiro. Sim. Bem, aqui é o arco do cruzeiro. Essa é a pedra fundamental que mantém o arco. Tá? Certo. O incensário aqui era para levar a oração das pessoas a Deus. Saindo aqui, você está na parte da nave da igreja. Certo. A nossa nave, ela tem um formato de tampa de caixão. É porque antigamente as pessoas eram enterradas dentro das igrejas, Sim. tá? Cada igreja, por ter uma irmandade, as irmandades tinham o seu sistema de enterro. Mas aqui era matriz, então o sistema era outro. Qual que era? Ali eram enterrados os padres e os ministros. Certo. Os ministros eram chamados de cátedras, porque eles tinham cadeiras ali, aquelas Certo. cadeiras ali. Aqui onde a gente está, eram enterrados os homens bons da cidade. Tá? Os homens bons eram os vereadores. Certo. Os homens bons, né? E ali eram enterrados nas coxias Certo. as famílias
que cuidavam dos altares, que faziam parte dessas irmandades dos altares. Aqui você podia comprar seu túmulo até a frente da porta lá fora. Certo. Tudo que tivesse à frente da porta era considerado terreno sagrado. O que tivesse de fora já não era. Aí, se você fosse ser enterrado de fora desse terreno sagrado, aí se dizia, você não tem aonde cair morto. Daí a expressão, não tem aonde cair morto. Mais uma. Né? Outra coisa, as pessoas aqui eram enroladas em panos, não eram colocadas em caixões. Certo. Então descia esses 7 palmos aqui, e aqui cabia até 15 pessoas. Todas essas pessoas tinham entre 1,55 m e 1,60 m, tá? Não existiam pessoas maiores acima disso, né? Isso é só depois, quando começa a vir muitos escravizados de altura maior, começa a se misturar e as pessoas vão aumentar de tamanho. Certo. Tá? Bem, dava muito mau cheiro nas igrejas isso, tá? É por isso que colocava-se esses incensários aqui. E é até por isso que se casava em maio, porque em maio as pessoas tomavam, em abril as pessoas tomavam mais banho por causa da Páscoa. Daí maio ser o mês das noivas. Até o buquê de flor era dado à noiva para espantar o cheiro dela enquanto ela entrasse na igreja. É por isso? É por isso, tá? Agora, em 1825, Dom Pedro I proibiu que se enterrasse pessoas dentro das igrejas. E mandou que cada igreja tivesse seu próprio cemitério. Por isso você tem um cemitério do lado aqui, que é um cemitério público. Tá? Bem, o ouro que está aqui, folheando os altares, são 1.315 folhas de ouro. Elas são da espessura de um fio de cabelo, tá? Essas folhas aqui. Só que somando todo esse ouro, dá 482 quilos de ouro. Caramba. Então, ela é a segunda igreja mais rica em ouro do Brasil. A primeira é a da Bahia, com 1.210. Salvador? Isso, a de São Francisco. Mas eu ainda acho essa aqui mais bonita. Né? A gente não foi lá. Não foi ainda, né? Os 6 altares aqui, é porque aqui você tinha missa todos os dias. Certo. Você começava com São Miguel das Almas, Certo. Bom Jesus dos Passos, Nossa Senhora dos Terços, Nossa Senhora da Piedade, Bom Jesus do Descendimento e Nossa Senhora da Soledade, e aqui Nossa Senhora da Conceição. Viu que é 6? Né? Só que nenhuma igreja podia ter o número 6 sozinho, tá? 6 não é um número legal para a igreja. Tem o 666, que é o número da besta. Embora hoje exista na internet muita gente 333, né? Você sabe o que é? Meio besta. Meio besta. Da internet tá cheio de especialista em nada falando de tudo. Né? Só que aí, para complementar, o domingo tinha a missa, que era o 7º dia. Certo. E a missa em latim e de costas para o público. Tá? Só que o evangelho, o sermão, era em português. Então eles eram feitos naqueles púlpitos ali, ó. Tanto que era interessante que desse lado aqui ficavam as mulheres, nas epístolas, e os homens no evangelho, à direita. Por isso que aqui você tem Nossa Senhora da Conceição e aqui o São Miguel das Almas. Agora, você está vendo que aquele púlpito ali tem uma porta e aquele não? Sim. Aquele é o púlpito verdadeiro. Esse é o púlpito falso. O da porta é o falso. Isso, porque púlpitos pagavam imposto. A igreja que tivesse 2 púlpitos, 2 torres, pagava imposto sobre esses, né? Então eles faziam um só para manter a simetria. Hoje ele é aberto, tá? Hoje ele é utilizado. Sim. Tá? Bem, acima dos altares tem essas aves aqui, que representam a fênix. Ela representa a ressurreição do cristão. O teto, mesmo parecendo uma tampa de caixão, representa a Arca de Noé, que é a salvação do cristão. Né? E são 18 passagens bíblicas pintadas ali no teto, tá? Representando o Antigo e o Novo Testamento. Todos eles têm a ver com o Messias, né? O Cristo que viria e o Cristo que veio. Né? Tanto que o ponto alto desse teto é essa figura aqui no meio, aqui, ó, a segunda aqui, que é o Cristo imolado sobre a cruz. Tá? Para embelezar as missas aqui, que eram missas de 3 horas barrocas, em pé ou ajoelhada, você não podia se sentar durante as missas. Vocês sabiam que nem o corpo podia ficar deitado na missa de corpo presente? Por isso que na época eles usavam uma coisa chamada essa funerária, aonde o corpo ficava apertadinho e amarrado para ficar em pé durante a missa de corpo presente. Vixe. O corpo não podia ficar deitado, né? Outra coisa interessante, durante o dia não se velava o morto, se bebia o morto. Se comprava litros de cachaça para o povo ficar ali durante, né? Tinha um churrasquinho, uma coisa bem legal. Né? Então, a noite é que era velar o morto.
Por que levava 24 horas? Naquela época as pessoas bebiam muitas taças de bronze e o bronze soltava ali o mercúrio, que fazia com que as pessoas parecessem estar mortas. Então era 24 horas para você saber se realmente a pessoa morreu. Né? Então era por isso. Certo. Aí para embelezar as missas trouxeram o órgão. Certo. O órgão é de 1788, ele funciona, tá? Olha, é um que órgão legal. a ar que funciona. Uhum. Na sexta e sábado tem aqui o concerto de órgão aqui. Certo. Ele pesa cerca de 1 tonelada, Nossa. ele tem 630 tubos. Tá? Ele veio trazer de Caravelas até ali o Rio de Janeiro. Sim. No Rio de Janeiro ele foi desmontado e trazido no lombo de mulas até chegar aqui. Um passeio que levou aí cerca de 90 dias. Sim. Tá? Bem, a base sustenta ele porque ela entra cerca de 1,80 m dentro da parede. Tá? Algumas partes dessas paredes têm cerca de 4 metros de espessura, tá? Outras menos. Certo. Tá? Bem, ele também tem uma coisa, órgãos você pode construir com o mesmo número de tubos, mesma madeira, né? Que não vai ter o som igual. Cada órgão tem sua personalidade. Legal. Ali você, na saída, tem um quadro chamado do Milagre da Burra de Santo Antônio. Né? O Milagre da Burra ele é interessante que você tá de frente com ele, esse do canto aqui, ó. Qual que é? Aqui, ó, o maior aqui, ó. Aqui o... Isso. Certo. Quando você está de frente com ele, as pessoas parecem estar gente abaixo de Santo Antônio. Uhum. Quando você muda de perspectiva, as pessoas também mudam, elas parecem aumentar e abaixar conforme as perspectivas. Tem uma lenda na cidade que diz que se você não vê essa perspectiva, se for casado, vai se separar. Nós vamos testar lá. E se não casou, nunca vai casar. Mas vai ficar rico. Aí tá bom. Aí você tem que ver as prioridades suas. Vamos lá, né? Aí tem que perguntar, o que você viu? Dá tempo ainda, né? De ficar rico. Ali você tem aquelas 2 colunas, tá vendo ali, logo na entrada? Sim. Aquelas colunas têm 4 rostos de uma mulher. Essas são as fases da vida do ser humano, mas através de uma mulher. Uhum. Né? Uma das fases é uma moça de 15 anos grávida. Naquela época se começava a vida cedo, com 15 anos, por isso a festa de debutantes e tudo. E você tinha que casar até os 17 anos, porque se passasse disso era considerada que você passou da idade de se casar, então agora você vai ter que cuidar dos irmãos mais novos ou das parentas viúvas, daí a expressão ficar pra titia, que tinha que cuidar desses parentes. Do outro lado tem uma mulher de 30 anos, que ela não tá grávida, ela tá gordinha, porque na época o ideal de beleza eram pessoas bem, né, gordinhas, isso era muito bom ir na academia naquela época para entrar no shape. Na academia. Na frente você tem aqueles rostos de 40 anos. 40 anos era uma pessoa já considerada velha, porque as pessoas viviam até 50. Só que do outro lado tem o rosto de uma pessoa que passou de 50, ela tem 60 anos. Esses 60 anos era a pessoa que deveria ser cuidado por toda a vila. Era o avô ou a avó de todos. Todos passavam e cumprimentavam, benção avó. E não era a avó das pessoas, era a pessoa mais antiga da cidade, né? As portas de saída, essa primeira porta é chamada de porta da noiva, né? Ou também quebra-vento, que a noiva não podia ser vista antes do badalar do sino. Então ela ficava atrás ali da porta, ali até o badalar dos sinos. Quando veio o órgão, passaram a tocar as marchas nupciais. Né? E você está vendo que há um espaço entre a primeira e a segunda porta, a porta de entrada, tá vendo? Ali é chamada de área profana. Os não batizados ficavam naquela área. Tá? Para você passar para essa área, você teria que ser batizado. Daí aquela ideia de que os escravizados não podiam passar para esse lado, né? Eles só podiam passar por detrás, porque eles ficavam nas coxias aqui e na maioria das vezes abanando incenso nas pessoas aqui. Mas na igreja deles, que era a igreja do Rosário, eles podiam entrar tranquilamente. Os escravos eram obrigados a se tornar católicos, mas não eram obrigados a seguir as liturgias católicas. Eles podiam adorar o Deus que quisessem, desde que viessem às missas. É por isso esse sincretismo de ter o dia de folia de reis, essas misturas que nós tivemos. Lá fora, aquela parte toda ali foi desenhada por Aleijadinho, tá? Lá fora também. Ele desenhou, mas não foi ele o executor da obra. Tá? Quando você está de frente com a igreja, você vai ver os 2 sinos laterais. Lá fora. Lá fora. O sino maior
ele se chama Jerônimo. Era para anunciar missas, casamentos e festejos religiosos. Uhum. O sino menor era para anunciar quando uma pessoa morria. Aí pelos toques do sino você sabia se morreu homem ou mulher, se era rico ou se era pobre, qual era a irmandade, aonde estava sendo velado, que hora que era o enterro e por quais ruas ia passar o cortejo e quem ia rezar a missa, se era o padre ou se era o bispo. Tudo pelo sino. Tudo pelo sino. No centro tem um cordeiro. O cordeiro que tem ali é o cordeiro de Deus. Uma coisa que vocês vão aprender agora. Chegou numa cidade histórica, a igreja tem um cordeiro, é a matriz. É a matriz da cidade. Debaixo do cordeiro tem 7 medalhões. Ele tá aqui, só que aqui é difícil de ver ele. Ele tá acima da tenda lá. Tá vendo? Na ponta da tenda tem um cordeirinho ali. Certo. Né? Ali ele tá em cima do livro do Apocalipse. Tem 7 selos ali. Dos 7 selos saem 7 ventos, que representam as 7 pragas do Apocalipse, né? Entre as 7 pragas está o BBB, Minecraft, TikTok, funk ostentação, Gente, sertanejo universitário, essas pragas modernas que a gente tem, né? E o cordeiro representa ou a cátedra ou a matriz. Se você chega numa igreja e encontra um sol com o rosto, igual ali, ó, ali tem um sol com o rosto, representa Deus o Pai. Um sol sem rosto. Cadê o céu? O sol? Cadê? Acima aqui, ó. Aqui, acima de nós. Sim. Deus o Pai nos observando. Porque a representação de Deus nos observando é que Ele nos observa, mas nós não conseguimos olhar de volta para Ele, né? O sol sem rosto, aquele atrás de Cristo, representa o sol da justiça, que é Jesus Cristo. Certo. Uma meia-lua, normalmente você está andando com o guia, ele vai virar para você e falar: essa meia-lua é porque a igreja foi construída de noite. É fake news, tá? A meia-lua é porque é uma representação de Nossa Senhora. É uma ladainha da época, tão bela e tão pura como a lua, és tu, ó Nossa Senhora. Tá? Então você vai ter essa representação. Como 80% dos artesãos eram maçons, não é de se espantar que você vai achar figuras maçônicas aqui. Aqui em cima da porta tem uma. Aqui, IHS, Iesus Hominus Sanctus. E em cima você tem os chifres do bode. Certo. Ali, e uma caveirinha do bode. Tá? Isso é porque os maçons não podiam fazer representações do triângulo ou gama. Então eles colocavam, né? Às vezes o olho que tudo vê podia. Podia, que era a representação de Deus que vê tudo, né? Mas assim, um triângulo sozinho não podia, a menos que estivesse na cabeça de Deus Pai. Né? Então eles faziam essas coisas, né? Até foi a maçonaria que ajudou na proclamação da República, porque quando veio uma encíclica papal para o Dom Pedro II falando que não era para casar maçom com católico, ele ignorou a encíclica e falou: não, vai continuar casando maçom com católico. E em retribuição os maçons tiraram ele do poder, em gratificação pelo que ele fez, tá? Então essa é uma história geral da igreja. Se Muito vocês legal. quiserem também tem passeio na cidade, Sim. tem o meu e-book, tá? E Seu e-book se fala o você quê? gostar, vai contar a história da cidade, dos monumentos aqui, Legal. né? E também a história do próprio Tiradentes e da Inconfidência Mineira. Show. E algumas expressões que eu não falei aqui, como dei com os burros na água, tem lá. A porta da rua é serventia da casa, beira cerveira, sem ele nem beira, né? O beco dos escravizados, então vai estar tudo. Legal, bem, show. Pé rapado tá lá também, não? Pé rapado. Esse não pode faltar na igreja, Esse né? não pode faltar nas igrejas. Então já aproveita e dê seu arroba pra gente aí. Né? Meu arroba é sucesso sem parar. Sucesso sem parar, tudo Isso, junto. no Instagram. Legal, vou te marcar lá. Obrigado. Obrigado. Então quem vier aqui em Tiradentes, te procura onde? Sucesso sem parar. No Sucesso Sem Parar. Consegue. Vai procurar. Tem passeio também, você falou? Tem passeio na parte histórica, tem passeio na serra. E esse passeio a gente vai do quê? Né? De Vai pé? nos principais monumentos. A pé, é um A alto pé. tour. Show. Tá Não, é ok? que eu vi cavalo, tem de tudo você aí. vê. Show. Qual que é o seu nome? Gilvan. Gilvan. Muito obrigado, Gilvan. Nada. Parabéns, viu?